Fala, criativo! Aqui quem fala é o Will do canal Affinity Pro e hoje estamos aqui com o primeiro vídeo de 2025 e olha, vídeo muito top, você vai ver. Eu vou trazer aqui para vocês hoje 5 ferramentas muito importantes para a criação de logotipo e vocês vão ficar louco com a última, hein? Fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. E olha, eu sempre entrego mais do que proponho, hein? Então é isso. Bora pro conteúdo do vídeo? Let's check it out! Então, galera, vamos lá. A primeira ferramenta aqui, eu já não vou enrolar, vamos direto ao assunto, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero trazer um conteúdo de altíssima qualidade. Então vamos lá. A primeira ferramenta seria aqui a ferramenta caneta, que é muito usada na criação de logotipo de forma geral e para design de uma forma geral, tá? Mas é uma ferramenta muito importante porque com ela você pode criar formas de mão livre com muito controle, tá? E isso é muito interessante para usar principalmente com o mouse, quando você não tem a canetinha. Então aqui, por exemplo, nós temos, eu vou mostrar aqui para vocês, uma aplicação prática aqui dessa ferramenta. Então eu tenho aqui, por exemplo, rascunhos, tá? E feitos à mão, né? E aí como eu precisaria vetorizar isso aqui para transformar ela num vetor, num arquivo de logotipo, certo? Então eu pego aqui a minha ferramenta caneta e aí a gente vai fazendo as formas aqui, ó, segurando o Shift, com a tecla Shift, ó, eu mantenho a linha reta aqui, ó, ele não deixa ficar entortando demais, né? Então eu vou aqui puxando, ó, eu posso ir puxando de qualquer jeito ou eu posso ir fazendo aqui com linhas retas e depois eu vou arredondando. Eu vou mostrar para vocês dos dois jeitos, tá? Então aqui eu já puxei direto, segurei o clique e puxei, fiz uma curva, fiz outra curva aqui. Eu vou segurar a tecla Alt, se você segurar a tecla Alt e clicar nessa alcinha azul aqui, que eu não sei se vocês estão vendo bem no vídeo, o que acontece? Eu quebro essa linha. Se eu não clicar com Alt, por exemplo, se eu quiser vir agora aqui para a cabeça, olha lá, ele não faz um bico com a ponta fininha, certo? Então vou dar um Ctrl Z, e aí eu seguro o Alt, eu clico aqui nessa alcinha, ó, eu quebro ela. Agora eu consigo fazer o biquinho aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, seguro e arrasto. Aqui de novo eu vou quebrar, seguro a tecla Alt, quebro aqui, seguro e arrasto. Seguro e arrasto. De novo, vou segurar a tecla Alt, vou quebrar ali, seguro e arrasto para cá. E aqui eu já vou juntar aqui, ó, segurando e arrastando para cima. Ficou tudo fora do lugar, né? Não tá legalzinho como deveria estar. Deixa eu botar um contorno aqui pra gente... Contorno vermelho. Acho que o vermelho ficou melhor, né? Então tá aqui, ó. Não ficou tão legal, certo? E agora eu vou para minha segunda ferramenta, que é a ferramenta nó, que com ela eu vou conseguir ajustar essas linhas aqui. Então eu clico aqui na minha ferramenta nó, que é a tecla A, ou eu aperto a tecla A, né? Pronto, tá vendo? Aparece os nós aqui e agora com esses nós eu consigo ajustar, ó, eu consigo ajustar essas linhas da melhor maneira possível. Tá vendo que aqui eu só tenho o nó para mexer nesse lado, mas não tenho o nó para mexer nesse? Você clica na linha e puxa ela que aparece o nozinho, tá vendo? Ó? Agora eu consigo ajustar. Beleza, vou ajustar aqui, clico aqui, vou ajustar aqui, ó. Vou puxar aqui o biquinho mais para cá. Vou ajustar aqui, beleza. Vamos lá. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Aqui já tá ok. Ah, aqui também não tem um nozinho. Eu vou puxar, cadê? Ah, ele tá aqui, ó. Puxei aqui, ele apareceu. Vamos lá. Puxei ele para cá. Vou ajustando aqui. Aqui é a mesma coisa, vou diminuir essa alça aqui e aumentar essa alça aqui. E vou puxá-la um pouquinho para cá para ficar mais certinho dentro do nosso rascunho, né? Ó. Beleza? Agora esse lado aqui. Vamos lá. Puxa aqui mais um pouquinho.
E é mais ou menos isso aqui, ó. Vou puxar aqui para ele ficar mais dentro do... respeitando melhor aqui o nosso rascunho. Show de bola? Olha lá como é que ficou. Agora eu posso puxar aqui para fora, por exemplo, e pintar uma cor se eu quiser. Beleza? Tá aqui a nossa primeira forma. E eu disse que ia mostrar da outro jeito, né? Que é simplesmente você pegar e ir traçando linhas retas. Ó. Vou traçando linhas retas. Posso botar até um aqui no meio se quiser, mas já vou botar lá em cima direto. Vou botar um aqui. E já ligo lá. E aí o que eu faço? Vou na minha ferramenta nó, tecla A, e aí de novo vou fazer o mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Ó, vou botar aqui um contorninho para a gente poder enxergar. E aí eu vou ajustando agora. Tá, você pode fazer do jeito que você achar mais confortável. Beleza? Ó, aqui. A gente vai ajustando para você chegar na forma que você gostaria que ela ficasse. Os resultados vão ser similares. Pode ser igual, inclusive, depende da sua... do quão criterioso você vai ser aqui para ajustar. Ó, vou puxar esse cara um pouquinho para lá para não me atrapalhar, nem confundir as linhas. E você vai ajustando de acordo com o seu layout aqui. Beleza? Ó. Opa. Sem querer eu coloquei um clique aqui. E com a ferramenta nó, eu posso inserir nós também, tá? Se eu quiser, por exemplo, vou mostrar aqui embaixo, aqui nessa curva, ó. Puxei ela aqui, aí não ficou tão interessante, eu posso clicar na linha. Ó, se eu clicar na linha, eu já coloco um nó naquela região. Para eu ter uma curva, de repente, mais suave. Caso eu tenha dificuldade, tá vendo? Aqui ela tá quebradinha, tá vendo que eu tenho uma quina quebradinha aqui, ó. É só puxar até virar uma bolinha. Ó, virou uma bolinha aqui. Agora ele tá... ela tá uniforme ali. Show de bola? Tá vendo? Os resultados ficaram muito similares. E tá aí a nossa ferramenta caneta e a nossa ferramenta nó, tá? Elas têm configurações aqui em cima, que eu não vou falar agora aqui no vídeo, pra gente não demorar tanto assim, mas a forma básica de usar elas é essa aí que vocês viram. Você vê que funciona e eu consigo fazer qualquer desenho aqui só usando isso que eu mostrei para vocês agora, por exemplo. Show de bola? Então vamos lá. Qual é a próxima ferramenta que nós vamos falar aqui? A ferramenta... essas ferramentas de formas aqui, ó. E aí eu falei 5 ferramentas, né? Mas aí, ó, falei que eu sempre entrego mais do que eu proponho. Aqui dentro dessa ferramenta de forma, eu coloquei como se fosse uma ferramenta só. Mas dentro dela, nós temos muitas variações aqui, tá vendo? De formas diferentes. Isso é muito útil na criação de logotipo, porque dependendo do que você for fazer, você pode encontrar formas aqui que já vai adiantar muito a sua vida. Por exemplo, a de coração. Eu já usei muito essa forma de coração aqui em criação de logotipos e de design mesmo, da forma geral, né? Você consegue aqui, ó, com a ferramenta nó selecionada, eu consigo ajustar, ó, essa curvatura aqui do coração. Então, coração, nós temos aqui várias outras formas. E aí vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa que quase ninguém sabe. Quando você clica numa forma dessa, aqui dentro dessa engrenagemzinha aqui, ó, geralmente em algumas dessas formas tem muitas variações delas aqui. Do coração, por exemplo, não tem, porque, né, coração é só esse jeitinho aí que a gente já conhece. Mas, por exemplo, se eu venho aqui na espiral, vamos ver se a espiral tem. Não tem. Aí eu tenho aqui a do coração, já foi. A lágrima não tem, só tem uma forma. O balãozinho também não tem, só tem uma forma. O outro balãozinho também só tem uma forma. A nuvem
Ferramenta nuvem tem duas formas diferentes, tá vendo que interessante? Então já é um adianto. Eu posso mudar a forma dela adicionando bolhas aqui, mas eu já tenho dois tipos de nuvens diferentes. Engrenagem. Engrenagem tem várias. Olha quantas variações de engrenagens eu tenho aqui. Tá vendo? Essa é a mais básica, né? A mais padrão, que a gente já conhece. E todas elas você pode ajustar. Ajustar esses aspectos aqui nela, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso ajustar isso aqui, se eu quero que ele fique redondinho e tal. E posso ajustar a espessura aqui das pontinhas, tá vendo? Show de bola? Então, cliquei na engrenagem, eu tenho vários outros tipos de engrenagem aqui. Qual outra que eu tenho aqui? A ferramenta crescente, que é como se fosse luas, né? Então aqui eu tenho fases da lua. Olha que interessante. Se você quiser usar fases da lua, você já tem aqui, você não precisa fazer na mão. Isso é muito útil. Vocês não estão ligados. A ferramenta segmentar. Ferramenta segmentar. Tá, é como se fosse uma parte de um círculo e aqui outra a parte do meio de um círculo, né? Vamos lá, nós temos a ferramenta pizza, é interessante também a pizza, ó, tem vários tipos de pizza aqui diferente. E de novo, você pega aqui, puxa aqui, ó, e com a ferramenta nó, eu consigo ajustar o formato dessa pizza, tá? A espessura do buraco, ó, show de bola. A ferramenta pizza, a ferramenta rosca, só tem uma também. Eu tenho aqui a ferramenta seta, a seta tem várias diferentes. Tenho aqui a ferramenta estrela quadrada, ó, tem várias aqui também. Eu tenho a ferramenta estrela dupla, também tenho várias aqui. Tenho a ferramenta estrela comum, também tem muitas variações dela aqui, ó. Olha essa que interessante, muito legal, né? E aí, de novo, ó, com a ferramenta nó, eu também mexo aqui, ó, na forma dela, ó, virou uma flor, tá vendo? Muito interessante, né? Ó, aqui eu mexo na espessura só, se eu quero bolinha, se eu quero umas pontas mais fininhas. E aqui eu mexo na espessura das bolinhas, das pontas, ó. E aí ela vira uma estrela se eu quiser. Uma estrela de fato, né? Show de bola. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Polígono. Polígono também tem algumas... Opa. Pera aí. Polígono. Polígono também tem variações. Trapezoide. Como é o nome disso? Trapezoide. É isso mesmo. Vixe, que nome estranho. Também tem ali duas variações. O diamante também tem duas. Triângulo também tem três, ó. Triângulo tem três. Tem 13 formas aqui já para adiantar nossa vida, mas com a forma original eu já consigo fazer as outras duas lá, ó. Só puxar para o lado e puxar para o outro, tá vendo? E eu tenho a ferramenta retângulo arredondado. Espera aí. Retângulo arredondado que também tem aqui as suas variações. Show de bola? E agora a gente já vai para a terceira ferramenta, para a quarta ferramenta, aliás, já, né? Que é a ferramenta contornar. Essa ferramenta contornar, ela é muito interessante porque quando você clica nela aqui, eu consigo aqui, ó, eu consigo botar contorno para dentro ou para fora do objeto. Tá vendo? Se eu for para esquerda e direita, ó, para dentro ou para fora. Tá. E esses contornos, eles têm tipos diferentes. Tem aqui ponta arredondada, ponto quadrado, né? Como, por exemplo, se eu vou pegar aqui a ferramenta caneta e fizer uma linha e usar a minha ferramenta contornar, ó, deixa eu botar aqui um stroke. Então, ó, pronto, vou botar aqui um stroke, ó. É uma linha, tá vendo? Mas se eu usar a ferramenta contornar nela, ó, ele vira. E se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele fica arredondado e isso já ficou uma forma aqui, como se fosse um palito de picolé.
Eu uso muito essas formas, inclusive o meu logotipo, ele usa esse tipo de forma aqui. Ele é feito só com esse tipo de forma. Tá? Olha aí, um quadradinho fora das pontas, né? E aqui ele para certinho nas pontas do contorno. Entendeu? Então, ó, eu posso fazer esse contorno interessante aqui. E aí, olha só que legal. Aqui nós temos aqui as duas elipses, né? Como eu estava falando. Eu segurei aqui, vou aqui em camada, crio criar composto. Ele vai criar um grupo composto aqui com um shape composto com esses duas elipses. E aí eu venho aqui, ó, clico na minha ferramenta contornar e puxo para dentro. Deixo eles menores um pouquinho. E agora, olha que efeito interessante. Quando eu clico aqui, ó, seguro Ctrl, clico em uma só, ele faz esse efeito magnético. Olha que interessante isso aqui, ó. Parece líquido, né? Isso é muito legal. Isso possibilita para a gente fazer várias formas interessantes. Já criei muito design com esse tipo de forma. E aí, olha só, se eu quisesse, por exemplo, finalizar, eu quero que ele fique com essa aparência aqui. Eu venho aqui e converter em curvas. Pronto. Agora ele tem esse formato. Não é mais um grupo composto, é uma curva com esse formato. Interessante, né? E aqui, ó, por exemplo, ainda no grupo composto, se eu quiser duplicar essas bolinhas e criar outras variações, ó, outras formas diferentes, com mais bolinhas, né? Eu também posso. Muito legal, né? Ó. E aí, você deixa a sua imaginação fluir. Então, ferramenta contornar é a nossa próxima, a nossa quarta, né? Quarta ferramenta aqui do nosso vídeo. Então vamos lá, vamos para a quinta e última ferramenta que eu disse que vocês iam gostar muito. Vamos lá, vou botar aqui uma elipse. Duas elipses, assim. Ó, assim. Vou dar um Ctrl J e vou colocar assim. Eu quero uma forma mais complexa. Tava simples demais como estava lá. Show de bola. Vou reduzir um cadinho de nada aqui esse contorno. E tá aí, ó. Uma forma bem mais complexa. Show? Eu vou selecionar tudo. Vou dar Ctrl Shift Q para quebrar isso aqui, para transformar esse... Olha, esse Ctrl Shift Q, se eu não me engano, gente, é um comando que eu configurei, tá? Ele é aqui, ó, expandir traçado. Se eu não me engano, foi eu que configurei isso aqui. Ctrl Shift Q, expandir traçado. Ó. O que era só um contorninho, agora virou um objeto, ó, que eu posso pintar, tá vendo? Não é mais um contornos, traços, né? Então vamos lá. Olha só como é que essa ferramenta aqui é muito útil. Deixa eu tirar essas coisas aqui para não atrapalhar a gente. Ó, eu clico aqui na minha ferramenta construtor de forma. Primeiro vou selecionar todo mundo. Clico aqui na minha ferramenta construtor de forma. E aí eu posso agora subtrair ou adicionar cada um desses elementos de forma separada, só passando o mouse. Então, por exemplo, aqui eu vou botar no mais, aqui em cima, ó, menos ou mais. Se eu quiser subtrair aqui, se eu quiser mais aqui. Se eu quiser intersecção, eu seleciono esse carinha aqui. Então agora eu vou no mais. Então eu quero que esse círculo passe por cima desse outro aqui. Então, ó, eu passo meu mouse aqui, ó, com seguro clicado, ó. Esse aqui agora é inteiro, tá vendo? E aí agora ele passaria por baixo desse outro aqui. Então eu vou deixar esse aqui inteiro. Então, ó, parece que ele está passando por cima e agora por baixo do outro. E agora ele teria que passar por cima desse. Então segura aqui o mouse, clicando, ó, segura o clique, passou por cima. Certo? Esse cara aqui passou por cima desse, agora ele vai passar por baixo desse. Então eu pego esse aqui que está por cima, ligo os três. E aqui ele passa por cima, então eu ligo os três. E aqui ele passa por baixo, ligo os três aqui. Então perceba que ele passou por cima, passou por baixo, passou por cima, passou por baixo. E aqui ele vai passar por cima de novo. Então passou por cima.
Aqui ele vai passar por baixo. Então esse vai passar por cima, eu ligo os 3. E aqui ele passa por baixo desse. Então ligo esses 3 aqui. E aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui para não me embolar. Aqui esse vai passar por cima, então ele ligo os 3. E ele passou por baixo aqui, passou por cima aqui e ele passa por baixo aqui. Então eu ligo esses 3 aqui. E agora esse passou por cima, vai passar por baixo aqui, eu ligo esses 3. Olha só que interessante, muito rápido nós conseguimos criar essa forma aqui. Agora eu seleciono todo mundo, eu venho com a minha ferramenta contornar de novo e olha só, eu vou dar um espacinho entre eles, ó, para ficar mais evidente os cortes. E aí vou finalizar a aparência. Olha aí. Se você fosse fazer isso na mão, sem a ajuda dessas ferramentas, você levaria muito tempo. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já fiz coisas desse tipo na mão antes de ter essas ferramentas sensacionais. E aí, o que você achou? Você perceberam que nós usamos as ferramentas que eu falei no vídeo, nós usamos elas integradas aqui, uma complementando a outra para fazer essa figura. Então nós só não usamos a ferramenta caneta, né? E a ferramenta nó. Mas a ferramenta nó e a caneta eu usei ali com vocês no início para fazer desse rascunho aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que ela funciona. E aqui nós fomos vendo as formas, recapitulando, né? E depois nós vimos aqui a nossa ferramenta contornar, que vocês viram que ela é muito bacana. E por fim, a nossa ferramenta construtor de forma. Eu botei em português por causa de vocês, eu uso em inglês, então eu fico meio enrolado aqui às vezes nos nomes, né? Show de bola, gente? Então esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, pode deixar a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder todo mundo aqui embaixo, beleza? E vocês podem também deixar sugestões de vídeos aqui para que a gente possa continuar aprendendo aí, estudando Affinity Design ao longo desse ano. Show de bola, gente? Estou voltando com tudo pro canal e, por favor, deixa o seu like, segue a gente aí se você não segue, porque aqui você vai aprender bastante sobre Affinity Design e também sobre design, tá? Design gráfico, porque, né? Por que não? Essa aula aqui, acabamos falando um pouquinho aqui de design gráfico, de criação de logotipo, por mais que fosse algo muito superficial. Show de bola? Então, segue a gente para você não perder mais conteúdo. Deixa o seu like porque ajuda demais e me incentiva a continuar criando conteúdos aqui para vocês. Valeu? Um forte abraço, continue criando. Por a sua atenção, o meu muito obrigado. Eu me chamo Will e essa é a minha contribuição.